Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos falar sobre um dos principais países do planeta, a China. Como o gigante asiático assumiu uma posição de protagonismo no mundo e para onde vai a nação de quase 1,5 bilhão de habitantes. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no JP Internacional. JP Internacional já começou, hoje uma edição especial. A gente conta com a participação de dois amigos aqui do programa que vocês já estão acostumados, o professor Marcos Vinícius de Freitas e também nosso correspondente Luca Bassani, que já chega aqui com a gente direto da China, porque hoje o programa é justamente sobre isso, esse gigante do cenário internacional. Professor Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Sempre um prazer contar com você por aqui. Não, é um prazer sempre estar aqui e participar com você, Fabrício. Particularmente nesse tópico tão relevante. Ah, com certeza. Olha, vamos começar já dando uma debulhada nos números da China, porque a gente está falando aqui de um gigante da economia internacional, com previsão, inclusive, de se tornar o número 1 na economia do planeta daqui a alguns anos. A gente vai chegar lá, já vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos dar uma olhada então nos números para entender exatamente do que nós estamos falando. China é um país de 1,4 bilhão de habitantes, o segundo maior PIB do mundo, 18,7 trilhões de dólares, atrás apenas dos Estados Unidos, PIB per capita de 13.300 dólares, um desemprego de quase 4,5%, 4,6%, e uma inflação, um índice de preços ao consumidor de 0,2% ao ano. Quem nos dera estar nesse patamar. Mas quando a gente fala de PIB, que aí é o dado mais interessante para a gente trazer, é importante a gente ver a curva de crescimento da China ao longo dos últimos anos. Esse é o outro gráfico que a gente tem para trazer aqui. Esses números em trilhões de dólares. Chega aqui mais ou menos em 2001, melhor dizendo, né, como a gente falava, quando a China entra na OMC, Organização Mundial do Comércio, e aí o PIB chinês dispara, chega nessa margem dos 18 trilhões que a gente vinha falado, expectativa de ali entre 2040 aproximadamente, tem se falado muito disso para ultrapassar os Estados Unidos, que hoje estão na margem dos 27, 28 trilhões de dólares no PIB. Professora, a primeira pergunta que eu queria te fazer, já antes da gente chamar o Luca, é a seguinte: qual foi o diferencial aqui para a China? O que fez a China sair desse patamar aqui de, no começo do século, estar abaixo dos 2 trilhões de dólares no PIB e passar para 18 trilhões em 2020? Não há dúvida, Fabrício, que em 2001, quando a China entra na Organização Mundial de Comércio, nós observamos uma mudança muito importante. Os chineses sofriam muita retaliação internacional com relação ao preço, com relação às práticas de mercado. Sempre se dizia que os chineses estavam praticando dumping. E o que a gente observou é que, a partir de 2001, as regras se transformaram no sentido de que, ao ser considerado uma economia de mercado, os chineses puderam competir de uma maneira muito clara dentro desse cenário internacional. Então, esta foi a mudança fundamental. E, obviamente, que vem tudo, e aqui é importante ressaltar, o ano de 1978, quando os chineses começam o processo de reforma e abertura com Deng Xiaoping. E aí eles adotam um pragmatismo, uma volta aí ao capitalismo histórico chinês e fazem com que o país consiga dar um grande salto nesse processo todo. Então, vamos marcar duas datas: 1978, Deng Xiaoping, pragmatismo, reforma e abertura, e 2001, quando a China entra na Organização Mundial de Comércio. Agora, uma pergunta que muita gente se faz: esse modelo chinês, ele é aplicável em outros países? Poderia ter algo parecido aqui no Brasil para fazer o país alavancar, mudar de patamar no cenário internacional? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, e eu diria que na questão política, não, né? Porque os chineses mesmos dizem que o seu modelo funciona na China, na sua organização de Estado, em razão da sua história. Agora, na questão econômica, existe uma distinção aqui importante, Fabrício, porque quando a gente olha, por exemplo, para o nosso modelo econômico, a gente sempre tem aquela história de buy low, sell high, ou seja, compre barato e venda muito caro para você ter uma grande lucratividade. E se nós olharmos para o capitalismo chinês, ou o socialismo com características chinesas, ela tem um trinômio, que é preço baixo, né, margem reduzida, longo prazo e escala. Então, você precisaria passar por uma mudança no nosso modelo econômico, na nossa maneira de ver o capitalismo, em que nós passamos a entender que o
o ganho tem de ser com a escala, com longo prazo, mas com margem menor. E não necessariamente aquela ideia de você ganhar todo o dinheiro numa única venda que você faz. Então precisa mudar essa estrutura no pensamento que a gente tem. É um processo que não é simples, né? Não se resolve de um dia para o outro. É algo que precisa de um planejamento muito extenso, não? No caso aqui, 5.000 anos de história. A gente chega lá, mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Deixa eu chamar o Luca Bassani, que está com a gente direto de Chengdu, lá na China. Ele vai participar aqui com a gente. O Luca está acompanhando tudo também de perto. Foi para a China tem mais ou menos 2 semanas, né, Luca? Mas ele é morador de Munique, na Alemanha. E aí eu queria saber, Luca, como é que os europeus também têm visto esse crescimento chinês e quais foram as suas impressões? Você que, inclusive, já foi para a China algumas vezes, né? Quando é que foi a última? Se você puder nos lembrar, por favor. Olá para você, Fabrício, querido professor Marcos Vinícius. Realmente tem sido uma experiência de contrastes. Afinal, a última vez que eu estive na China continental, eu estive também em Hong Kong, Macau mais recentemente, mas faz 8 anos que não vinha a China continental e a mudança na infraestrutura, ela é impressionante. O país está muito mais tecnológico, muito mais conectado. Os trens bala que ligam as principais cidades na costa leste do país são dos mais modernos e não deixam a desejar para nenhum dos outros grandes países asiáticos mais modernos que chegaram ao desenvolvimento econômico antes da China. Então tem sido uma outra China que tem o desbravado e sempre muitas construções, a população toda utiliza o telefone para fazer as mais diversas formas de pagamento. Então uma sociedade praticamente sem cartões de crédito, sem telefone, sem dinheiro vivo, perdão, é só com o telefone. Realmente é fantástico esse aspecto e o que muito chama a atenção é ver que os chineses também subiram no seu patamar de poder de compra. A última vez que eu estive aqui foi em 2017, era uma sociedade talvez menos refinada, digamos assim, naquilo que comprava e naquilo que vendia. Hoje as lojas, os estabelecimentos também já seguem um certo padrão parecido bastante com os grandes países da Europa, com os próprios Estados Unidos, e aí eu respondo a sua pergunta em relação a como os europeus veem isso. Neste novo mundo de Donald Trump, com tarifas muito altas e com essa falta de credibilidade muitas vezes entre aliados históricos, né, entre os dois lados do Atlântico, há sim uma vertente dentro da Europa que fala para os europeus olharem para o Oriente, lembrando as antigas rotas comerciais, a rota da seda que partia desde aqui da China até chegar à Europa. Quem sabe isso possa ser uma nova alternativa para reacender a economia europeia e achar nos chineses também parceiros econômicos dos mais relevantes para superar crises e até mesmo estabelecer alternativas, já que os Estados Unidos se mostram parceiros complexos, né, com parceiros bastante complicados neste momento em que as tarifas sobem e descem ao bel prazer do presidente norte-americano. Com certeza. O Luca trouxe várias coisas interessantes aqui para a gente tratar também. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Marcos Vinícius, que é o seguinte, professor, a China se tornou um parceiro incontornável hoje no cenário internacional, né? Não tem como imaginar um país que queira crescer, que queira se expandir economicamente, em qualquer papel que seja, sem negociar, sem tratar com a China, não? É interessante, Fabrício, de você pensar que desde 2001, praticamente, quando a gente teve a entrada da China no OMC, eles conseguiram um feito inédito. Eles se tornaram aí o principal parceiro econômico número 1 de mais de 140 países e territórios ao redor do mundo. Então, não importa onde você olhe para o mundo, você sempre vê a presença chinesa como um grande comprador, como um grande investidor, e muitas vezes neste processo, os países que recebem este tipo de investimento necessitam justamente da China para construir a sua infraestrutura, para refazer muitos dos problemas históricos que tinham. A gente observa isso muito intensamente em África, particularmente, onde os chineses têm ali uma presença muito importante na construção de infraestrutura, porque é baseado ali numa história, né? Os chineses sempre dizem um ditado: construa estrada e fique rico. Ou seja, a base do desenvolvimento, do crescimento, é justamente comercializar e ter infraestrutura. E os chineses entendem que não há melhor investimento num país do que o comércio.
O Luca destacou uma coisa muito interessante sobre o consumo na China. Ele falou que quando ele esteve em 2017, o consumo era um, agora é outro. A gente tem visto, professor, uma tentativa do governo chinês de diversificar a sua base econômica, né? Aumentar o consumo interno para poder reduzir a dependência de exportações. Isso tem funcionado? Como é que tem sido esse processo? O Luca está como testemunha nesse momento, mas eu queria saber da sua avaliação se esse é o caminho mais óbvio para o futuro econômico da China. Em 2018, o governo chinês começou um processo histórico de mudança de modelo. Eles reproduziram, a partir de 78, aquele modelo japonês de exportar e crescer economicamente a partir da exportação. Mas, em 2018, já notando que esta política dos Estados Unidos não é uma política só de Trump, não é uma política da administração, essa política de contenção à China não é uma política só do Donald Trump. Também foi aplicada com Biden, começa com Obama e um pouco antes até com Bill Clinton. Mas o que a gente nota é que é uma política do Estado americano a contenção da China. Então eles entenderam que este modelo baseado na exportação deveria passar por alterações profundas. E nesse processo eles deveriam olhar muito mais intensamente para a sua população. E veja só, os chineses, eu me lembro disso, no primeiro dia de aula um aluno meu falou assim: professor, o senhor já se deu conta se cada chinês lhe der 1 yuan, o senhor fica bilionário? Então, é muito clara essa questão do capitalismo presente e de você basear este modelo no consumo doméstico. E há uma notícia boa para nós também, viu, Fabrício? O governo chinês tem a meta de chegar a 25 mil dólares de PIB per capita. Você mostrou que estava em quase 14 mil. Isso em 2049. Isso para o mundo representa um consumidor chinês cada vez mais ávido, mais consumista e, mais importante, isso também beneficia a todos aqueles países que têm uma parceria importante com a China. Luca, quando o professor Marcos Vinícius fala em política de Estado, a gente está vendo, na verdade, um contraste do que tem acontecido muito na Europa em relação à política, né? Há uma estabilidade política muito grande na China, por motivos até meio óbvios, a gente sabe bem. Mas como é que a gente pode diferenciar isso do que a gente está vendo na Europa, na sua avaliação também? Como que isso tem auxiliado no crescimento chinês e também atrapalhado, né, essa instabilidade no caso da Europa? Pois é, Fabrício, um aspecto interessante que vale a gente ressaltar é que a China, apesar de ser um país tão grande e com uma população tão vasta, né, 1,4 bilhão, é um país muito homogêneo, mais de 92% são da dinastia Han, que falam a mesma língua, que têm a mesma história e que viveram as mesmas dificuldades. Então, a estabilidade não se dá apenas pelo sistema político, como você bem citou, e o professor Marcos Vinícius também, mas tem a ver com toda a nação trabalhando adiante pelos mesmos objetivos, por ter o mesmo passado. Acredito que a fragmentação europeia em vários estados nacionais diferentes e a própria questão da imigração, que é um problema pujante dentro da Europa, faz com que a política se torne menos estável e faça com que, muitas vezes, as diversas vertentes acabem batendo cabeça uma com as outras e não olhando para a imagem maior, que é o desenvolvimento da nação, voltar a crescer ou voltar a devolver o poder de compra aos cidadãos europeus. Eu acredito que aqui na China essa questão de ser uma nação bastante homogênea e que é muito fácil para as pessoas comunicarem umas às outras aquilo que querem, acaba fazendo com que em alguns momentos a política de longo prazo, de mudar o patamar, como o professor disse, de poder de compra, já estipular para 2049 qual que deve ser a renda per capita, provavelmente seja mais fácil do cidadão chinês entender e muitas vezes em momentos de dificuldade ou de vacas magras saber se conter sem grandes revoltas, até pela própria cultura política local. Acredito que essa tem sido a saída chinesa, e o professor Marcos Vinícius em outras ocasiões via ele falando algo que é verdade, tem um trinômio que explica o crescimento chinês. O primeiro deles é a segurança, é um país extremamente seguro, em qualquer hora do dia você sai com o seu telefone, você sai com os seus pertences, você, sendo homem, sendo mulher, não terá problema de violência, o que é uma grande segurança até mesmo emocional para as pessoas. A educação, os chineses têm formado pessoas cada vez mais qualificadas para as diversas áreas
seja da indústria, seja até mesmo da agricultura, já conseguiu autossuficiência de alimentos, por exemplo, na questão dos grãos essenciais, como o arroz e o trigo, e também a estabilidade política através desses planos que podem ser feitos a longo prazo, e outros países, pelo sistema que tem, geralmente não podem seguir este mesmo caminho. Então, acredito que para aquilo que a China representa historicamente, e o local que ela ocupa agora, esses 3 pontos têm servido muito bem a todos os chineses. Antes de eu entrar nesse lado mais social da coisa, eu queria fazer mais 2 perguntas voltadas à economia. Uma delas é a seguinte: muito tem se falado, principalmente aqui no Brasil, sobre a possibilidade de substituir o dólar como moeda internacional para o comércio. O presidente Donald Trump já rechaçou essa possibilidade, disse até que emitiria sanções contra países que fizessem isso. Professor Marcos Vinícius, qual é a viabilidade da troca do dólar por alguma moeda estrangeira para as negociações? O yuan poderia ser essa moeda ou isso fica em segundo plano nesse momento? Veja, Fabrício, é uma questão muito importante, porque a gente observa isso, e até mesmo o presidente Lula tem falado muito a respeito disso. Existe já uma moeda do BRICS, que é o yuan. Não há dúvida sobre isso, porque a China é o principal parceiro comercial de todos os países membros do BRICS e, claro, facilitaria muito se fosse utilizado o yuan nas transações. Mas aqui é relevante enfatizar uma coisa: a China não prega e ela não fala de querer substituir o dólar. Não podemos esquecer que a China era, até recentemente, o grande detentor de dívida norte-americana. E eles não seriam loucos de querer queimar as suas reservas em dólar nesse processo todo. Agora, em razão da atuação dos Estados Unidos, com a desvalorização que aconteceu em 2007, em que o dólar desvalorizou 40%, não podemos esquecer disso, em razão daquelas medidas políticas, medidas econômicas que foram adotadas em razão da crise de 2007, e também as sanções que foram aplicadas à Rússia no sentido de reter os recursos em dólares e que os Estados Unidos passaram a exercer sua jurisdição sobre as moedas, qualquer valor que fosse denominado em dólares. Isso tem feito com que os chineses olhassem alternativas, e não são somente os chineses. Você tem também os russos, o Brasil, todos os países estão buscando alternativas para não ficarem exclusivamente presos à jurisdição dos Estados Unidos. Algo, Fabrício, que é importante de estabelecer, começou na Revolução do Irã em 1979. Desde 1979, os Estados Unidos afirmam que qualquer conta denominada em dólar é jurisdição do governo norte-americano. Então é isso que está mudando, e acho difícil você ter uma moeda do BRICS, porque você teria de conciliar aí políticas econômicas, políticas monetárias e fiscais, mas sim, que se cria aí possibilidades de trocas mais fáceis. Vou chamar de novo o Luca para entender o seguinte. Luca, você sente que ainda há um receio dos países europeus de buscar um alinhamento com a China, uma aproximação com a China, principalmente no campo comercial, para evitar uma fragmentação das relações com os Estados Unidos? Acredito que sim, afinal, alianças não são feitas apenas através do dinheiro. Ele é muito importante, acaba muitas vezes tendo a questão preponderante, mas é importante olhar em valores. E nesse aspecto, os Estados Unidos, quando se diz respeito à democracia liberal, a divisão dos 3 poderes, a liberdade de expressão e imprensa, a Europa tem que estar do lado do país que, pelo menos em teoria, aquele que segue todos esses preceitos. E sabemos que a China, apesar de ser uma nação que tem um crescimento vertiginoso e muito respeitável em tantos pontos, nestes pontos citados, como as liberdades individuais, principalmente a de imprensa, acaba sendo um país extremamente complicado. Eu acho que não tem a ver apenas só com isso, mas outro ponto que toca em relação às questões econômicas é a própria propriedade intelectual. Os europeus, eles temem que uma parceria maior com a China, isso já aconteceu bastante, aquele mesmo movimento de tentar trazer de volta algumas indústrias para o continente, assim como Donald Trump tem feito, é uma ideia dos europeus, por mais que seja talvez inviável do aspecto cronológico, é que a China teve por muito tempo aquela diretriz: copiar primeiro, inovar depois. Então, muitos temem que isso possa também, em setores estratégicos, comprometer, mas acredito que desde 2001, e nós falávamos isso quando a China entrou na OMC, quando a China faz parte da comunidade de todas as nações e joga pelas regras do jogo da economia de mercado aberta, ela se torna um país cada vez com maior
maior credibilidade e tem se tornado também um país confiável nesse aspecto. Então, acho que, por mais que haja muitas dúvidas no plano de fundo, inevitavelmente acabará se tornando um parceiro cada vez mais importante para os europeus, principalmente quando as relações transatlânticas estão cambaleantes, como é o caso atual entre Estados Unidos e Europa. E aí, Luca, agora eu queria entrar mais nesse lado social, porque você falou dessa sua última viagem 7 anos atrás, e 8 anos atrás, aliás, e agora você está de volta aí na China. Há um temor quando a gente fala da China se tornar a primeira economia do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Parece que há um certo temor internacional de que a China também tem uma hegemonia sobre a questão cultural. Mas a gente tem visto, pelo menos a impressão que passa aqui do nosso lado do Oceano Atlântico, de que a China tem, em certa forma, se ocidentalizado nesse aspecto. Não? Eu queria saber qual é a sua impressão andando por aí. Eu acho que a China passará os Estados Unidos inevitavelmente como grande economia. Os números demográficos acabam sendo impossíveis de se contornar. Mas quando se diz respeito à questão cultural, acho que tem um fator preponderante. O mandarim, a língua chinesa, por mais que seja utilizada por todos os cidadãos aqui no dia a dia, e também tenham outros países de grande importância econômica que utilizam o mandarim, é uma língua não convidativa para o resto do mundo e tem um sistema de escrita próprio. Nós sabemos, né, os ideogramas chineses também não são fáceis de se aprender, e a produção cultural da China ela não compete com a produção cultural ocidental, seja na questão de filmes, de séries, de música. A China não tem esse grande interesse de influenciar, acredito, através da sua cultura os demais países, enquanto que a produção em inglês ou nas línguas que sejam indo-europeias é muito maior. Então, nesse ponto, a questão linguística acaba sendo uma barreira para ser uma hegemonia, ter essa hegemonia cultural também. E um aspecto que me chama a atenção é o fato também da China estar focada quase 100% no mercado interno. São pouquíssimas as pessoas que falam inglês num nível minimamente satisfatório aqui, até mesmo em cidades ricas, porque eles se preocupam com o turismo interno, com os viajantes e empresários que viajam internamente à China. São poucos ainda os estrangeiros que estão em loco todo dia negociando com os chineses. Quando precisa dessa negociação, aí utiliza-se dos diplomatas, dos interlocutores ou dos tradutores que são formados para isso, mas ainda representam uma parcela mínima da população. Então, acho que a visão da China é aumentar o poder de compra aqui, se tornar também o PIB per capita ainda maior e o mercado interno cada vez mais rico, porque eles sabem que aqui é um mundo à parte, até mesmo pelos números, né? Quase 18% da população mundial já dá para ter uma margem de crescimento muito grande pensando apenas no seu próprio país. Mas, professor Marcos Vinícius, essa preocupação, queria saber como é que você analisa isso, talvez do lado do governo, de tornar a China um pouco mais palatável para o Ocidente, isso é uma preocupação corrente lá no país? Você tem dois momentos, né? Você tem a China que às vezes se ocidentaliza e volta para o seu eixo. Porque a China é uma civilização de 5.000 anos. É interessante porque a gente, quando fala sobre China, a gente não está tratando somente de um país, mas de uma civilização que se autopreserva nos seus costumes, nas suas tradições e que não tem, de fato, esta cultura tão plástica como você vê nos Estados Unidos, que é muito mais fácil de você absorver em determinados sentidos. Então, eles preservam isso. Agora, é interessante você pensar, e até o Luca pode conferir isso, a China é o país hoje em dia que mais se ensina inglês no mundo. É que o chinês tem, como asiático, medo de falar. Mas na escrita não tem, eles conseguem se comunicar bem nesse sentido. E outra coisa, você viaja pelo país, você vê que o país tem todas as placas, na maior parte dos lugares, você vai ver em pinyin, né, em chinês, e vai ser ou em pinyin ou em inglês. Então é uma coisa normal você ver nomes de loja em inglês. Então existe esta questão desta abertura nesse processo todo. Agora, a China entende que tem as suas tradições e um problema que enfrentam com os europeus, né, Fabrício, e aqui é importante até a gente ressaltar, a Europa, por mais que tenha a sua história, a sua tradição, em razão da presença militar dos Estados Unidos, não tem plena autonomia, não tem plena soberania.
Isso é uma das coisas que, por exemplo, os chineses admiram no Brasil, o fato de você ter plena soberania, ter o seu próprio exército e a sua capacidade de autodefesa. Então, a relação, os chineses entendem que a relação com a Europa sempre enfrentará a presença do elemento norte-americano, que é o garantidor da defesa nos países europeus. Então, por essa razão que eles crescem, mas não desfrutam na totalidade, justamente em razão desse tipo de restrição. Bom, o processo então que ele é mais de maneira paulatina, né? Essa troca entre o crescimento chinês ao redor do mundo, mas também o mundo aceitar um pouco mais a China, ter esse intercâmbio, digamos assim. Luca, queria te fazer uma pergunta pessoal. A gente sabe que a culinária chinesa ela é bastante específica, né? O que teve mais de diferente que você comeu aí nessa viagem? Olha, Fabrício, a culinária chinesa é composta por 8 grandes escolas culinárias diferentes, né? Então, ela é muito diversa nas suas regiões. Eu agora estou na região de Sichuan, que é muito apimentada para o meu gosto. É até um pouco exagerado a quantidade de pimentas e outros temperos que eles usam. Mas se nós formos para a região de Guangxi, por exemplo, perto da região de Cantão, né, Hong Kong, é mais suave, aí gosto bastante. Ou até mesmo próximo de Pequim, que são outras tradições que equilibram um pouco mais os sabores para o nosso paladar ocidental. Aí, com certeza, a gente sempre acha algo gostoso de comer. Mas, como falamos da história chinesa há 5.000 anos, a culinária também evoluiu bastante ao longo dos séculos e você sempre vai encontrar algo para você comer. Os chineses não têm restrições alimentares por conta da sua cultura, ao contrário de países, por exemplo, você que esteve em Israel recentemente, a culinária kosher, ou os islâmicos, ou os hindus que por questões religiosas também não comem algo. Aqui na China se come tudo, todas as partes de todos os animais, você sempre vai encontrar alguma coisa que você possa gostar e não passe fome aqui durante a sua estadia. Eu tenho um paladar infantil, olha, eu fico até um pouco preocupado antes de planejar essa viagem, porque vai saber o que acontece por aí. Professor Marcos Vinícius, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar da China em termos de crescimento nesses próximos 20 anos, para a gente dizer assim? Então, podemos sim esperar a China hegemônica na economia, em primeiro lugar, acima dos Estados Unidos? Rapidamente. Rápido, mas só uma notinha de rodapé. Para o Luca, quem levou a pimenta para a China foram os portugueses. Então, porque era mais barato do que usar sal, então os portugueses introduzem isso. Então a culpa é dos nossos patrícios portugueses que levaram a pimenta para a China. E eles gostaram bastante. Mas o próximo é uma coisa meio... é uma profecia que vai se cumprir no sentido de que a China adotou e compreendeu, Fabrício, muito claramente de que tem um papel histórico, não hegemônico da maneira como os Estados Unidos são. Eu não estou querendo pintar, dizer que é diferente ou coisa parecida, mas estou dizendo que os chineses entendem que não querem ser os xerifes do mundo, mas entendem que tem que ser a principal economia global. Por que razão? Porque até 1820 a China era a maior economia global, era de onde vinham as grandes inovações. Eles pararam e perderam a questão da Revolução Industrial e não querem perder isso agora com a 4ª Revolução Industrial. Por essa razão que quando a gente fala de propriedade intelectual, é o país que mais registra inovações em propriedade intelectual. O próprio CEO da NVIDIA disse recentemente que a quantidade de engenheiros que você consegue na China de alta qualidade você não vai encontrar em outros lugares. O próprio CEO da Apple falou isso. Então a gente nota que o país tomou esta decisão de assumir este mandato histórico de vencer os 100 anos de humilhação e se tornarem aí a principal economia global, não necessariamente hegemônico como a gente entende hoje em dia o papel dos Estados Unidos. Bom, conversamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui nesse JP Internacional especial sobre China. Volte sempre, hein? Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Vou continuar conversando com o Luca rapidinho, hein, Luca? Me diga uma coisa, valeu a pena essa viagem? Você já está pensando em voltar? Quais são os próximos passos? Ainda mais porque a gente conta com você na cobertura aqui da Jovem Pan Internacional, hein? Claro, semana que vem já voltarei à minha base e continuaremos de olho tanto na resolução da guerra da Ucrânia quanto possivelmente a incursão completa de Israel na faixa de Gaza. E a China é um país fascinante e também de tamanho continental, assim como o Brasil, então uma viagem só não é suficiente, assim como o nosso país tem as suas regiões muito peculiares nos seus
dialetos, né, nos seus sotaques regionais e na sua culinária, que é a mesma coisa. Então espero poder voltar e quem sabe ver nos próximos anos uma mudança, um salto ainda maior, como eu já vi agora, por conta dessas alterações tão rápidas na infraestrutura, um país tão moderno e que tem de fato ocupado o protagonismo na revolução, na quarta revolução industrial, como disse o professor, se tornando cada vez mais tecnológico. Espero um dia poder voltar, quem sabe fazer uma série especial de reportagens aqui para nossa audiência da Jovem Pan News. Tá, me chama que a gente vai junto, viu? Eliseu Caetano tá me cobrando uma visita lá nos Estados Unidos, aí a gente marca uma também na China só para ficar tudo bem equilibrado, viu, Luca? Obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Obrigado a vocês. Bom, o JP Internacional vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.